Olá, vamos para uma apresentação, a primeira apresentação do seminário da disciplina Ensino Médio 2, com a professora Tatiane. O meu nome é Andrea, eu sou aluna do curso de Matemática do 4º período e do Instituto Federal de Sergipe do campus Aracaju. Então, o tema que eu vou abordar hoje são os princípios básicos da combinatória. Então, vamos começar aqui com a introdução. Primeiro, o princípio básico fundamental da contagem diz o quê? Diz que se há X modos de se tomar uma decisão D1 e há Y modos de se tomar uma decisão D2, então o número de modos de tomar sucessivamente as decisões D1 e D2 é XY. Ou seja, a gente tem que efetuar uma multiplicação dessas decisões, tá? Independente se for duas ou mais. Teremos que efetuar uma multiplicação. Isso é o que diz o princípio fundamental da contagem. Vamos ver isso melhor num exemplo. Exemplo 1. Imagine uma bandeira que é formada por 7 listras que devem ser coloridas usando apenas as cores verde, azul e cinza. Se cada listra deve ter apenas uma cor e não se pode usar cores iguais em listras adjacentes, de quantos modos se pode colorir a bandeira? Então, tá aqui a nossa bandeira. Aqui é só um exemplo, tá? Que eu utilizei. Mas temos aqui uma bandeira dividida em 7 listras e temos aqui 3 opções. A primeira eu pintei de verde, mas eu tenho 3 opções. Poderia ter colorido de verde, azul ou cinza, tá? Então temos 3 opções, mas eu optei pela verde. A segunda lista, ela já não pode ser verde, mas nós temos 2 opções. Pode ser ou azul ou cinza. Eu optei pelo cinza. Próxima não pode ser cinza, mas nós temos 2 opções, ou azul ou verde. A próxima, e assim sucessivamente, né? E assim, imagina a gente pode até imaginar uma bandeira com 20 listras, mas as próximas sempre a gente teria 2 opções, porque por causa da restrição dada inicialmente lá na questão, né? Que não pode ter cores iguais, né? Não pode ter cores semelhantes com as listas adjacentes. Só a primeira que nós tínhamos 3 opções porque não tem nenhuma lista anterior, né? Então, de acordo com o princípio fundamental da contagem, nós temos que efetuar uma multiplicação com essas decisões, né? Com essas opções. Então, vai ser o 3 vezes 2 elevado a 6. 192 modos de se colorir essa bandeira com 3 opções de cores, 7 listras e sem cores semelhantes com as listas adjacentes. Próximo exemplo. Quantos são os números de 3 dígitos? Então, nós temos aí. Temos que lembrar primeiramente quais são os algarismos que a gente pode estar colocando em cada dígito, né? Então, os algarismos são 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Temos 3 dígitos, ou seja, 3, vamos dizer assim, espaços para a gente estar encaixando esses algarismos, tá? Esses 10 algarismos. No primeiro, que é por onde a gente vai começar, nesse primeiro dígito, a gente tem que se atentar que, de acordo com a questão, o número ele tem que ser de 3 dígitos. Então, existe uma restrição para esse primeiro algarismo. Ele não pode ser 0. Porque se a gente colocar 0 no primeiro algarismo, esse número, né, ele vai deixar de ser um número com 3 dígitos, né? Porque o 0 à esquerda não tem valor significativo. Então, a restrição para o primeiro dígito é o 0. Então, não pode ser 0. Mas nós temos aqui 9 opções. Temos o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu optei pelo 1, certo? Próximo. Temos 10 algarismos, né? Só que, dessa vez, o segundo dígito ele pode ser 0, né? Porém, ele não pode ser igual, né? Semelhante ao primeiro dígito. Porque, de acordo com a restrição da questão, tem que ser um número onde os algarismos eles têm que ser distintos. Ou seja, se eu coloquei o número 1 no primeiro dígito, no segundo dígito ele não pode aparecer. Não podemos colocar o número 1. Mas temos mais 9 opções. Nós temos o 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 9 opções. Então, para o primeiro dígito nós temos 9, exceto o 0, né? Aliás,
temos 10 exceto o 0, então nós temos 9. O segundo nós temos 9 e o terceiro nós temos 8. Por quê? O do terceiro dígito já não pode ser semelhante ao primeiro dígito e nem ao segundo dígito, tá? Então temos aí 8 opções. Ou seja, para a gente saber de quantos modos a gente pode formar um número com 3 dígitos de algarismos distintos, é só efetuar a multiplicação dessas opções. Então, se no primeiro dígito nós temos 9, o segundo nós temos 9, o terceiro nós temos 8. Então, nós temos que efetuar uma multiplicação destes 3 algarismos, ou seja, nós podemos ter aí 648 números compostos por algarismos distintos, de 3 dígitos. Mas qual é a estratégia para resolver problemas de combinatória? Primeiro, a postura, ou seja, nós devemos sempre nos colocar no papel da pessoa que deve fazer a ação solicitada pelo problema, né? E ver que decisões devemos tomar. Então, nós temos, como, por exemplo, o primeiro exemplo que a gente usou das bandeiras, nós tivemos que saber, né, e destrinchar aí quais as opções que existem para saber quais as decisões que podemos tomar, né? Então, tivemos 3 opções, embora tivemos que decidir uma somente, né? Então, a primeira coisa que a gente deve ter é uma postura, e essa postura é o quê? Se colocar sempre no papel da pessoa que deve fazer a ação solicitada pelo problema, tá? Segunda estratégia, a divisão. A gente sempre que possível, devemos dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples. Então, foi como a gente fez no segundo, por exemplo, né? Eu fiz a divisão e destrinchei quais as opções que a gente tinha em cada divisão. Então, eu transformei as decisões mais complicadas em decisões mais simples, né? Terceira estratégia, não adiar as dificuldades. Pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em imensas dificuldades. Se uma das decisões a serem tomadas for mais restrita que as demais, essa é a decisão que deve ser tomada em primeiro lugar, como foi o caso do segundo exemplo. O segundo exemplo, a gente teve que começar pelo primeiro dígito, porque tinha uma restrição, né? Que era a possibilidade de ser 0 ali. Então, essa é uma restrição. A gente não poderia colocar o 0. Então, a gente deve começar sempre por aquele que a gente achar que é mais complicado, que é mais difícil. Então, sempre iniciar por ele. Se a gente não iniciar por ele, o problema vai ficar muito mais difícil de ser resolvido. E, por último, um exemplo 3. O código de Morse usa 2 letras, ponto e traço. E as palavras têm de 1 a 4 letras. De 1 a 4 letras. Quantas são as palavras do código de Morse? Então, esse código de Morse, ele utiliza são palavras que são formadas de 1 a 4 letras. Mas só que a gente só pode formar a palavra com ponto e traço, tá? Então, nós temos 2 opções aí de letras para formar palavras que tenham de 1 a 4 letras, né? Então, coloquei da forma mais simples aqui. Pronto. A palavra com uma letra, como é que ela pode ser? Pode ser ou formada ou por um traço ou por um ponto, que são as opções que a gente tem. Ou seja, a gente pode formar 2 palavras com apenas uma letra. Segunda situação, com 2 letras, uma palavra com 2 letras. Bom, o primeiro espaço, vamos dizer assim, a gente pode colocar ou ponto ou traço, assim como o segundo também, ou ponto ou traço, ou seja, nós temos 2 opções para cada espaço. Ou seja, 2 vezes 2, 4. Então, nós podemos formar 4 palavras com 2 letras. Palavras com 3 letras, da mesma forma. No primeiro espaço, 2 letras, porque eu posso colocar ou ponto ou traço, né? Que pode ser ponto, 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 pode ser ponto, traço, ponto, pode ser ponto, traço, traço, né? Então, se a gente for fazer todos, vai demorar muito tempo. A gente aqui pode até conseguir assim, fazer em menos tempo, mas imagine se não fosse o código de Morse, se fosse um outro tipo de código que tinham 20 letras. Então era inviável estar fazendo, né, descrevendo assim, todas as palavras que a gente pode formar com essas 20 letras. Mas, pois bem, no geral, então fica dessa forma, 2 vezes 2 vezes 2. Então a gente consegue formar 8 palavras com 3 letras.
E com 4 letras da mesma forma, né? São 2 opções para cada espaço. Ou seja, ficar aqui 2 elevado a 4, né? 16 palavras. Então, o total de palavras que a gente pode formar com o código de Morse vai ser 2 mais 4 mais 2 mais 16. Ou seja, 30 palavras a gente consegue formar. E, por último, tem um desafio aqui para vocês. O desafio é: quantos divisores inteiros e positivos possui o número 360? Quantos desses divisores são pares? Quantos são os ímpares? Quantos são os quadrados perfeitos? E eu desejo a vocês uma boa sorte. E por mais, é isso. Obrigada pela atenção.